Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, antes da gente começar com a matéria, eu fiz assim uma correção, gravei uma correção rápida com uma questão assim que eu percebi que muitos tiveram dificuldade, me perguntaram pelo privado. Aí eu acabei esclarecendo as dúvidas, por áudio mesmo. Mas aí decidi, explicar melhor, que matemática é muito bom a gente ver, os cálculos. Então, é para quem ainda ficou com um pouquinho de dúvida, tá? É só assistir esse vídeo, ok? Bom, essa foi uma questão da página 357, número 9, tá? Onde dizia assim: determine a medida do ângulo AOE. Então, o caminho assim mais correto, onde você não se perde numa questão de matemática, é você ir anotando o que ele está pedindo. Eu sempre chamo a atenção de vocês para isso, Porque não adianta eu ler e não anotar nada. Vai chegar no final da minha leitura e eu vou ficar se continuar sem entender, tá? Então, determine a medida do ângulo AOE. E outra coisa, quando a gente trabalha com ângulo, geometria, vai identificando o que ele está falando. Então, AOE é esse pedaço aqui todo. Porque se vocês observarem, é uma figura que não tem apenas um ângulo. Tem vários. Olha, tem o ângulo AOB, que é o grandão. Ele junto, ele é formado por esse, que é a AOC, é formado pelo AOD, é formado pelo AOE. Os quatro juntos formam esse AOB, certo? Então ele fala assim, calcule a medida de AOE. Para eu saber a medida de AOE, eu tenho que saber o quê? A medida de cada pedacinho desse. Porque eu sabendo a medida de cada pedacinho desse, eu somo, que aí eu vou, conseguir achar o valor de AOE. Tá, só que se eu observar, eu não tenho esse pedaço. Aqui é uma expressão algébrica, onde eu dependo do valor de x, e aqui também. Então, continuando a leitura aqui do enunciado. Aí ele fala assim, considere que o ângulo AOB, que é esse grandão. Esse ângulo AOB, ele falou que é raso. Opa, então tem uma outra informação que com certeza não está aí à toa. Mas para eu saber o que é raso, eu tenho que saber a definição, que eu falei nos vídeos anteriores. Ângulo raso é um tipo de ângulo que é chamado, que é quando aquele ângulo tem 180 graus. Então, se você observar, esse AOB, ele dá meia volta. Então, ele é chamado de ângulo raso. Então, já é uma dica boa, Ele me diz o seguinte, que a soma desses quatro dá 180 graus. Beleza. Aí, depois ele fala assim, que OD, você vai lá na figura e identifica, OD. OD é o quê? É uma retinha, Aí ele fala que é a bissetriz. Outra informação também que vai me ajudar lá na frente. Ele não me deu essa informação à toa. Aí eu tenho que saber o que é bissetriz. Bissetriz, também já expliquei no vídeo anterior, que é a reta, a semirreta que divide um ângulo ao meio. Ué, mas essa semirreta divide qual ângulo? O exercício tem que te falar também. Portanto, que ele falou que OD é bissetriz do ângulo COE. Então, eu já sei que esse pedaço aqui, foi dividido ao meio por essa semirreta. Logo, esse lado é igual... Esse lado não, A medida desse ângulo, que é o COD, é igual à medida do ângulo DOE. Bom, então agora vamos fazendo por partes, certo? Como ele quer a medida de AOE, para eu saber a medida de AOE, eu tenho que ter essa medida que eu não tenho, eu tenho que ter essa medida e essa medida. Para eu achar essa medida, concordo, eu preciso ter essas outras três, e eu não tenho. Então, vamos buscar outro caminho. Qual é o outro caminho? Da bissetriz. Toda vez que tem bissetriz, significa que foi dividido ao meio. Esse pedacinho é igual a esse. E assim eu fiz, calcular o x.
Eu igualei porque eu sei que isso aqui é igual a isso, porque tem essa bissetriz aqui. Fazendo a equação, achei x igual a 8. Bom, essa não é a resposta porque não é o valor de x que ele quer. Se fosse o valor de x, tranquilo, terminaria aqui, certo? Mas ele quer além. Ele quer que você ache o valor de x para descobrir o valor de AOE. É o ângulo desconhecido que ele quer que você descubra. Bom, depois que eu achei o x, o que eu vou fazer? Eu tendo x, eu consigo já descobrir quanto que vale esse COD, quanto que vale o DOE, que, né, vai ser igual, porque quando eu digo que eles são iguais aqui montando a equação, então significa que se eu acho esse pedacinho, consequentemente esse aqui também vai ser o mesmo. E eu consigo achar também esse 8x mais 6. Ele com certeza não está aqui à toa. Então é isso que eu fiz. Eu peguei o valor de x e substituí nas expressões algébricas, que assim eu vou conseguir achar quanto vale cada medida aqui. No 3x mais 14 vai ficar 3 vezes 8, né? Porque é 3x mais 14. Fazendo essa conta deu 38. Eu até montei aqui o 2x mais 22 para vocês entenderem, mas não tinha necessidade. Basta eu colocar que o DOE também vale 38, porque eles são iguais. E esse daqui vai dar 70, que vai ser 8 vezes 8 mais 6. Para que eu fiz isso? Né? A gente tem que pensar. Para que eu tive, né, que achar o valor de cada pedacinho desse? Porque eu achando o valor de cada pedacinho desse, eu consigo achar esse daqui, que é o AOC, certo? Aí eu fiz, ó, achar o ângulo AOC, mas para que achar esse ângulo AOC se o enunciado está pedindo AOE? Por quê? Porque para calcular AOE, quais são os ângulos que formam o AOE? É esse daqui, o AOC, que eu não tenho, esse COD, que eu já achei que vale 38, e o DOE, que também vale 38. Então, só tá faltando esse pedacinho AOC. Aí, qual é o caminho, né, que eu vou seguir para poder achar AOC? Já que esse AOB é raso, então significa que a soma aqui dos 4 tem que dar 180. E assim eu fiz. Eu somei esses 3, né? Porque eu achei aqui no segundo passo 70 mais 38 mais 38. E diminuí de 180. Porque assim eu vou achar o AOC que vale 34 graus. É uma questãozinha trabalhosa, né? Mas se você ir anotando direitinho, você vai achando parte por parte até chegar ao AOE. Então, o AOC, que é, né, o valor que estava faltando para encontrar o AOE, eu consegui, certo? Aí, para finalizar, eu só vou somar 34 mais 38 mais 38, que vai dar 110, certo? Então, assim, eu vi que foi uma questão que bugaram um pouco, né? Que tiveram um pouco de dificuldade. Alguns não me perguntaram, mas muitos me perguntaram e eu consegui esclarecer por áudio. Mas eu fiz questão de refazer aqui com vocês, tá bom? Então, olha direitinho esse vídeo, né? E tenta entender. Porque a questão com geometria com ângulos é dessa forma. Você vai anotando e é claro que você precisa saber de todas as definições que a gente está estudando até agora, ok? Obrigada, beijos!